usos. Então, gente, o sistema imunitário, então, né? Sistema imunitário e o sistema linfático. O sistema imunitário e o sistema linfático, como eu estava falando, então, isso está ligado a eventos não só físicos, químicos e biológicos, mas psicológicos também. Então, a ciência já comprova isso, né? Eu trabalhando no hospital, eu via claramente. Então, sistema linfático e sistema imunológico, vamos lá, vamos estudar isso aqui. Tá? É um assunto aí que pode estar caindo nos vestibulares. Vamos falar do sistema linfático. Então, existe o sistema linfático no nosso organismo. O sistema linfático, ele é um sistema que transporta, né, os fluidos corporais, o plasma sanguíneo, né, só que sem hemácias. Vamos dizer assim. Então, ele tem vasos com extremidade de fundo cego. Tá? O que é fundo cego? É tipo uma rua sem saída, entendeu? Tá? Então, é a extremidade fechada. Essa é a característica do sistema linfático. Bom, ele é encontrado entre os tecidos, né, da mesma forma que a gente verifica aí os vasos sanguíneos, capilares do corpo. Outra coisa, tá? A gente conhece como linfa, né? Mas, por exemplo, para a atualização da nomenclatura biológica, a gente pode falar que é o líquido tissular, tá? Aqui, ó, líquido tissular. Então, esse líquido tissular, quando a pessoa está com inchaço, alguma coisa assim, ele tende a devolver esse plasma para dentro da corrente sanguínea, tá? E uma coisa interessante também, ó, auxilia no transporte de lipídios. Ó, que bacana. Então, quando você come gordura, né? Você come um alimento gorduroso, você come um churrasco lá, né? Você está ingerindo gordura. O que acontece? A gordura, ela é digerida no duodeno, né? Pela lipase, né? Pancreática, né? E pela bile, né? Também. O que acontece? Aí lá no intestino delgado começa a absorção desse lipídio, né, desses ácidos graxos, na verdade. E esses ácidos graxos caem nos vasos linfáticos e depois vão para o sistema dos vasos sanguíneos. Então a gordura, ela primeiro na absorção, ela vai para os vasos linfáticos e aí dos vasos linfáticos para os ácidos graxos, né, para os vasos sanguíneos. E é claro, o sistema linfático também, tudo que extravasa do sistema linfático é reabsorvido pelos vasos sanguíneos. Então, essa é a característica do sistema linfático. Então, quando a pessoa está com inchaço, pode estar ligado aí à circulação. Bom, a linfa, então, é um plasma, né? É parte do plasma. Vamos entender essa imagem aqui. Essa imagem diz o seguinte: você tem aqui os vasos sanguíneos, os capilares sanguíneos, o sangue está circulando por aqui, ó, tá lá, né? O sangue está circulando por aqui. E aí o que acontece? Você tem, né, esse capilar. Às vezes a pressão sanguínea, a pressão osmótica aqui está muito elevada, né, por algum motivo, tal. O que acontece? Parte desse plasma ele extravasa, ele consegue sair aqui do capilar sanguíneo, certo? E começa a acumular nos tecidos. Por isso que você tem um quadro de inchaço, certo? Por isso que as pessoas podem apresentar um inchaço numa região. Quem fica muito tempo sentado, muito tempo. Imagina uma viagem longa, né? Quem ia de ônibus para São Paulo, 14 horas de ônibus, né? Dava aí uma ou duas paradas só. Né? Você apresentava, você fica muito tempo deitado, sentado, né? Então, ou quem tem uma reação inflamatória, uma picada de inseto. Então, tudo isso faz com que gere inchaço. Então, o inchaço, né, é o líquido, né, parte do plasma que extravasa, que sai de dentro dos capilares sanguíneos e acumula em determinado tecido. Por exemplo, eu lembro do vestibular que uma vez colocou assim: o que é o galo na cabeça? Tomou uma pancada, né? Alguém tomou uma pancada, caiu, a criança bateu a cabeça e formou aquele galo. Eu lembro que nas alternativas dessa questão, a questão bem antiga, né, ele falava assim: o que é o galo? É sangue coagulado, que extravasou do ferimento, da pancada na cabeça. Massa óssea calcária, né, que está crescendo na região. Né? Na verdade, não é nada disso. Né? Isso aí a gente pode dizer que é o seguinte, que é parte do líquido tissular que extravasou no local da lesão ali, da pancada, fazendo provocar um inchaço. Tá? Então, galo na cabeça
não é massa óssea, não é chifre, não tem nada a ver com música sertaneja também, que o pessoal gosta de escutar. Sertanojo. Ó, então, parte do plasma, quando extravasa por algum motivo dos capilares sanguíneos, eles tendem a ser reabsorvidos, né, pelo capilar linfático, pelo vaso linfático. E aí ele tende a devolver para dentro da corrente sanguínea. Então, o inchaço que nós temos em membros aí, principalmente inferiores, ou em alguma área do corpo. Já ouviu falar de drenagem linfática, né? O que é drenagem linfática? Alguém coloca uma mangueirinha e começa a absorver a linfa do seu corpo? Não, drenagem linfática é uma massagem, né? Que reduz medidas, né? Tem por criogenia, tem por eles passam gelo no local, tem uma série de coisas aí. Eu não sou muito especialista em drenagem linfática, mas é para reduzir medidas. Normalmente algumas pessoas fazem aí antes de algum evento, alguma festa, para usar alguma roupa, né? Tá? Faz na região abdominal e assim por diante. Tá? Então, o líquido tisular é o líquido da linfa, certo? É do plasma que extravasa do capilar sanguíneo e a linfa devolve para os vasos sanguíneos, para senão a pessoa iria ficar inchada ali, né, para sempre. Uma coisa curiosa também é em relação à gestante, né? A gestante ela tem seus órgãos internos comprimido pelo feto. Então, conforme o feto vai crescendo, olha que coisa curiosa, ele vai comprimindo vários vasos sanguíneos. Por exemplo, uma grávida, depois de 6, 7, 8 meses, né, de gestação, é impossível ela dormir de barriga para cima. Né? Ela não consegue. Por quê? Porque o peso do feto ele começa a comprimir as artérias que ficam ali na região abdominal dela, ali, próximo à coluna. Né? Então isso compromete, então ela começa a sentir uma sensação estranha, dor, etc. Então por isso que grávida normalmente dorme só de lado. Tá? E grávida também tem muito inchaço, principalmente nos pés. Depois, se você procurar na internet, você vai achar várias fotos aí. Uma curiosidade aqui, ó, minha mulher, ela calçava 35. Durante o estágio final da gestação, o pedal aumentou, foi para 36, ou quase 37. Não é que o pé cresceu, porque ele gerou um inchaço. Né? Então, ela teve que mudar, trocar todos os calçados, né? Durante a gestação. Então, você pode ver, né? Tem gente que faz assim, grávida tem rostinho de bolachinha, fica redondinho, né? Muda até muda toda a estrutura corporal, que é o acúmulo de líquido. Então, possivelmente, porque esse líquido comprime vários capilares aí espalhados pelo corpo, não que ele bloqueia, tá? Ele não obstrui, ele dá uma apertadinha no vaso, então isso aí pode atrapalhar na recondução dessa linfa para dentro dos vasos sanguíneos, por isso que a pessoa então fica inchada. Tá? Mas aí quando o filho nasce, faz atividade física, tudo volta ao normal. Ó, aqui o edema linfático, o famoso inchaço. Tá vendo? A mesma perna antes e depois. Tá? Você comprime ali, ó. Ó como é que fica a marca aqui. Tá vendo? Então isso aí é o líquido tissular. É o líquido da linfa que acumula nos tecidos. Então, se for feita uma massagem aqui, né, uma compressão constante, tem meias de compressão, né? Tem meias específicas para isso. Quem trabalha muito de pé, quem fica muito sentado, isso aqui é a mesma perna, tá? Antes e depois. É interessante, então, usar essas meias de compressão. Tá? Isso é verídico. Você sabe que a musculatura das pernas, ela ajuda a circulação sanguínea, né? Então, o fato de você caminhar diariamente também, meia hora por dia. Gente, se você faz atividade física 5 vezes por semana, né, você não é sedentário. Eu jogo bola todo final de semana, você é sedentário. Beleza? Eu ando de bicicleta todo final de semana, você é sedentário. Agora, não é sedentário quem faz pelo menos 5 vezes por semana, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ó, a linfa, então, é um líquido esbranquiçado, certo? Que não tem hemácias, mas ela vai apresentar o quê? Ela vai apresentar uma grande quantidade de glóbulos brancos. Então, a linfa é um líquido que, além de transportar lipídios, ácidos graxos, a função da linfa é transportar principalmente os glóbulos brancos. Tá? Então, é o plasma, a linfa é o plasma sem hemácias. Tá vendo? Então, é aqui, ó, aqui é um capilar sanguíneo. Às vezes, esse plasma pode sair do capilar sanguíneo, certo? Entrar entre as células, provocando um inchaço local, e aí transformando isso aqui num líquido intersticial. Esse líquido é reabsorvido pelos vasos linfáticos e devolvido para os capilares sanguíneos. Beleza? É assim que acontece, então. Vamos lá.
No corpo existem estruturas, áreas espalhadas pelo corpo chamado linfonodo, né? Ou nódulos linfáticos, que é a famosa carne esponjosa que o pessoal fala aí, né? Então, o que acontece? Esse linfonodo, nele você vai encontrar um aglomerado, né, de nódulos linfáticos, ou seja, um aglomerado de estruturas que ficam armazenando ali glóbulos brancos. Então, em toda a área corporal, a gente vai ver o quê? A gente vai ver aqui as tonsilas, conhecidas como amígdalas, né? Deixa eu pegar a caneta laser aqui, ó. No pescoço, as amígdalas, tá? Tem nas axilas, tem nas virilhas e, é claro, dentro do baço. Mais adiante eu vou comentar sobre o baço, tá? Então, normalmente, uma pessoa, quando ela sofre uma reação alérgica muito forte, ó, eu não sei se vocês conhecem ou quem de vocês, também não precisa comentar, já fez ou se quiser comentar, fica à vontade, já fez uma cirurgia de remoção das tonsilas, ou seja, das amígdalas, né? Tonsila é amígdala, tá? Essa remoção aí não acarreta nenhum problema no estilo de vida da pessoa, né? Na qualidade de vida da pessoa. O que acontece é que melhora, né? Muitas pessoas elas têm uma sensibilidade maior nas tonsilas e qualquer reação alérgica ou infecciosa, né, ela pode provocar inflamação das tonsilas que ficam aqui no pescoço. Então a pessoa começa a sentir uma dor de garganta muito forte. Em alguns casos, ela fica liberando na garganta umas pelotinhas, umas bolinhas brancas. Já viu aquilo com um odor bastante desagradável? Aquilo lá chama cásia, né? Chama cásia. Cásia. Essa cásia eles falam que é bolinha de queijo, né? É o nome popular, bolinha de queijo, né? Que acumula nas tonsilas e pode ser expelido devido a uma reação inflamatória. Tem gente que isso é muito comum e tem gente que praticamente raramente acontece. Então, quem já fez a cirurgia de remoção das amígdalas é para evitar esse inchaço recorrente, frequente, que ocorre na garganta, prejudicando muito a qualidade de vida da pessoa, tá? Então, a gente vai ter aqui na axila, tá? No baço e nas virilhas. Por experiência própria, uma vez eu estava no Pantanal, lá na base de pesquisa da UFMS, e eu estava fazendo coleta de folhas de tabebuiara, de ipê amarelo, para a gente ver as peroxidases, né? As enzimas que combatem os fungos nas plantas. O que acontece? Eu estava fazendo coleta e acidentalmente eu esbarrei, né, num vespeiro. Cara, eu tomei mais de 20 picadas daquelas vespas, né, amarelas lá, gigantescas. E o que aconteceu? No dia seguinte, ou melhor, no final do dia, eu não conseguia abaixar os braços porque deu uma reação alérgica forte. Sorte que não foi um choque anafilático, né? Senão eu poderia até morrer, né? Então inchou o pescoço, inchou, ficou hipersensível aqui a região das axilas e virilhas. Mas aí deu tudo certo. Então, os linfonodos ou nódulos linfáticos são os locais onde ocorre produção de leucócitos. A gente chama de adenoide, né? Muita gente tem no nariz, amígdalas, que são as tonsilas, no baço, tá? E o inchaço nessa região do pescoço ou da axila ou da virilha é chamado de íngua, tá? Íngua, ok? Olha lá, ó. Então, a pessoa, se ela tem uma reação alérgica, alguma coisa, né, ela pode ter inchaço nessa área aqui, como você está vendo na imagem. Tá? Eu tive isso uma única vez quando eu fui ferroado várias e várias vezes por vespas. Mas aí, quando passa o efeito do veneno, né, do veneno da abelha. Aí... Bom, o baço. O baço é um órgão que fica do lado esquerdo. Você só tem um baço, tá vendo o tamanho real dele aqui? Você só tem um baço, ele fica aqui do seu lado esquerdo do abdômen, tá? Ele é cheio de linfonodos. Então, o baço, ele tem uma função bem interessante, tá? Por quê? Porque, primeiro, ó, armazena linfócitos e monócitos, os glóbulos brancos. Tá? Remoção de micro-organismos. Tá? Remoção das impurezas. O fígado também faz isso. Destruição de massa envelhecida. O fígado também faz isso. Atua como banco do sangue de emergência. Como assim? Cara, o baço, essa estrutura aqui, ó, desse tamanho, tá vendo? Parece um feijão, né? Em termos de formato e coloração. Dentro dele você tem aí até 300 ml de sangue. Entendeu?
Então, se uma pessoa tiver uma hemorragia, algum corte profundo, o sangue que está aqui dentro ele volta para a circulação. Ele dá uma murchada e volta para a circulação. Para não deixar a pessoa perder muito sangue, porque se você perder muito sangue, você tem queda de pressão e pode ir a óbito. Tá? Beleza? Então, para isso que serve. Eu posso viver sem o BAS? Pode. Você vai ter uma redução apenas no número de glóbulos brancos, né, no seu corpo. Então, assim, possivelmente você vai ter uma imunidade mais baixa que um padrão, né? Então, você deveria tomar um pouco mais de cuidado, tá? Certo? Cuidado com a leishmaniose, né? A leishmaniose, ela ataca o fígado e o baço. Não vai esquecer. Né? Chega a aumentar 5 vezes o tamanho aqui quando o leishmania ele ataca esses órgãos. Beleza? Tá. Então, sobre o sistema linfático, uma coisa que praticamente não é muito comum cair nas questões, mas eu fiz questão de mostrar para vocês aqui. Imunização. Imunização. Você está imunizado? Vamos falar sobre a dengue aqui. Imagine que você já teve dengue 4 vezes. Você está imunizado. Como assim imunizado? Você já tem os anticorpos contra os 4 tipos de vírus da dengue. Eu tenho um colega que disse que pegou dengue 4 vezes. Eu falei, você está imunizado, você não se preocupa mais com dengue. Né? Bom, eu já tive Covid-19, coronavírus. E é engraçado que você não pode nem sair, dependendo do lugar, se você falar isso aí, você pode sofrer preconceito, né, cara? É engraçado isso, né? Tem relatos de pessoas aí que espirraram em público, né? Todo mundo olha estranho para você, assim, né? Como se tivesse se fosse um zumbi, né? Sei lá. Bom, um ser estranho. Né? Então, os seres vivos possuem uma propriedade chamada imunização, né? E essa imunização é o quê? O seu sistema imunitário, destruir células e agentes infecciosos, tudo que está estranho, tudo que não faz parte bioquimicamente, biologicamente, geneticamente, quimicamente do seu corpo é estranho. Tá? Uma célula de outra pessoa entrou no seu corpo, ela é estranha. Mas é humano, tal. Se pegar uma gota de sangue do seu pai e colocar da sua mãe, do seu irmão, né, e pingar no seu corpo, é um agente estranho, né, tipo transfusão sanguínea. Então, tudo que não faz parte da sua estrutura corporal é estranho. Pode provocar até alergia. Tá? Não teve, depois você procura na internet aí o caso mais, um dos casos estranhos de alergia foi a mulher que tinha alergia ao sêmen do marido. Olha só que coisa bizarra. Depois você procura no Google aí essa matéria. Tá? Então, destruir e eliminar moléculas estranhas, toxinas, né, até envenenamento, né, eliminar corpos estranhos e assim por diante. Tudo que não faz parte do seu corpo, ele é considerado um antígeno, uma substância estranha. Mesmo sendo sangue ou qualquer outro fluido, qualquer outra substância, que pode ser reconhecido como partícula estranha. O sistema imunitário, ele é dividido, né, em 2 tipos. Você tem o sistema inato, né, e você tem o sistema adaptativo. O sistema inato, aqui, ele é o sistema que simplesmente ele não faz o reconhecimento, né, de imunidade, simplesmente a barreira que você tem. São substâncias que é o sistema de defesa primordial. Então, você tem a primeira linha do sistema inato, que é a pele, as secreções, né, as mucosas da via respiratória, via digestiva, urogenital e assim por diante. Nas mucosas do seu corpo, na boca, né, tubo digestório, etc, etc, você tem então esse muco tem um pH mais baixo, né, que o padrão. Normalmente o suor ele tem um pH um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais ácido, né, assim, levemente. O útero, o interior do útero tem um pH em torno de 5, 5,5. Isso já é bem ácido em relação a agentes infecciosos. Então, você pegar a cavidade vaginal, a cavidade uterina, ele tem o pH, principalmente o interior do útero, ele tem o pH baixo, levemente ácido, né, 5,5, 5. Por quê? Porque isso elimina qualquer agente patogênico que possa acidentalmente cair no interior dessas cavidades. O suor também é levemente ácido, mas o suor ele é muito próximo de neutro. A saliva também é muito próximo de neutro, tá? É praticamente neutro. Então, o sistema digestório, o estômago, né, ele é bactericida. Então, qualquer corpo estranho, né, que cair no interior do estômago, então aquela regra dos 5 segundos, a gente já sabe. Né?
que o estômago vai eliminar. Bom, a segunda linha de defesa é inespecífica, ou seja, nós temos proteínas no nosso corpo, tá, que conseguem colar, grudar. Imagina o seguinte, em uma célula, uma bactéria invadiu sua corrente sanguínea. Então, nós temos lá anticorpos, que são proteínas de defesa. As proteínas vão colar nessa bactéria, nessa célula, e começar a destruir ela. Tá? É como se fosse, sei lá, você já jogou gasolina no isopor, né? Você coloca uma gota assim, ela vai dissolvendo, assim, tipo um ácido. Né? Então, eu fiz uma analogia aqui, só para você entender. Na sua lágrima, essa imagem aí não retrata o cenário pandêmico, não, tá? Isso aqui é só para você entender que a lisozima, né, foi a primeira enzima descoberta por Alexander Fleming. Aí, né? Ele percebeu que na lágrima, toda vez que... Tem gente que fala que ele estava chorando, né, porque um amigo dele morreu, aí a gota de lágrima pingou numa cultura de bactérias, ele viu que as bactérias morreram. Mas, na verdade, eu não sei se essa coisa mais romântica, né? Mas é assim, o Alexander Fleming, antes da descoberta dos antibióticos, ele detectou que nas lágrimas tem uma lisozima, e essa lisozima, né, é uma enzima que é encontrada não só nos olhos, mas na saliva, no suor, né, na secreção do nariz e nos diversos líquidos do corpo aí. Então, se você pingar uma gota de lágrima numa cultura de bactérias, possivelmente vai matar essas bactérias aí, tá? Mas é claro, as bactérias sofrem seleção natural, né, e mutação. Então, talvez uma bactéria aí sobreviver, ela vai sofrer mutação e, a partir daí, ganhar resistência a esse tipo de enzima. Tá? Lisozima, então, é a enzima dos fluidos corporais. Bom, as primeiras células de defesa a serem... as primeiras células de defesa, a gente entender o ataque primordial aí dos agentes estranhos, são o quê? São os neutrófilos, eosinófilos e macrófagos. Tá? Lembrando que o macrófago, ele é, dentro do vaso sanguíneo, ele é um monócito. Ele saiu do vaso sanguíneo e se transforma em macrófago. Entendeu? Não vai esquecer disso. Tá? O macrófago, então, é tipo o Hulk, né? A pessoa está calma, ele é monócito. Ele fica puto, nervoso, vira macrófago. Belezinha? Tá. Todos eles são glóbulos brancos. Normalmente, a característica dessas células é o quê? De todas elas é o quê? Fagocitar corpo estranho. Né? Invadiu ali, ela vai lá e adere, engole, fagocita, faz digestão dos lisossomos. Beleza? Tá. Sistema imunitário adaptativa ou específica. É a terceira e última linha de defesa. Então, aqui, o que você tem? Você tem uma resposta mais lenta, né? Você tem uma coisa de especificidade e tem memória imunitária. Então, por exemplo, por que todo ano você pega a gripe? Porque o vírus da gripe, ele é um vírus, né, consequentemente, que sofre mutações. Então, só para lembrar aqui, ó, a gripe, a gente tem aqui, ó, vamos falar aqui, ó, não vou falar do SARS-CoV, vou falar da gripe suína, por exemplo. Outro H1N1, aqui, ó, H1N1. H é hemaglutinina, N é neuraminidase. Então, o que acontece? Esses tipos de proteínas, aí, eles têm tipos diferentes. Hemaglutinina e neuraminidase são as proteínas de vírus da gripe, né, no geral, que não seja o Covid, né? Beleza? Tá. Seguinte, então aqui, ó, respostas mais lentas, especificidade de memória, são atuantes por linfócitos B e T, os plasmócitos, né, que são células derivadas do linfócito B. Então é assim, você tem anticorpo, antígeno, lembra do tipo sanguíneo, né? O tipo sanguíneo é o melhor exemplo disso, porque você pega lá o sangue, né, B negativo, quem tem sangue B negativo, né, ele vai criar anticorpos anti-A e assim por diante. Então, anticorpo é o estranho, né? Anticorpo é o que vai combater o antígeno, que é a substância estranha.
Então, anticorpo é a defesa e antígeno... Gente, anticorpo não é célula, tá? Anticorpo é proteína de defesa, não vai esquecer disso. Anticorpo é proteína de defesa, por favor, não esqueça disso. Beleza? Então, antígeno é qualquer substância estranha que a pessoa tenha dentro do seu organismo, que particularmente foi invadido aí. Então, pode ser até um veneno Você foi picado por um pernilongo, o local da picada começa a coçar, inchar e ficar vermelho. É a ação do antígeno, né, e os anticorpos estão chegando no local ali. Entendeu? Tá. Vamos lá. Então, antígeno ou aglutinogênio, eu coloquei G e GE para você não confundir. Tem gente que fica trocando antígeno com anticorpo, aglutinina, antígeno. Tem gente que faz uma confusão danada. Então, vamos lá. Antígeno tem o GE, aglutinogênio tem o GE. Então, os dois são a mesma coisa. Você entendeu porque eu coloquei GG aqui? Para mostrar que eles são a mesma coisa. Tá? Antígeno e aglutinogênio. Então, anticorpo ou aglutinina são sinônimos, antígeno e aglutinogênio são sinônimos. Né? Antígeno e aglutinogênio é substância estranha e anticorpo é proteína de defesa, conhecidas como imunoglobulinas. Beleza? Então, o que acontece aqui? Lembrando que os anticorpos são produzidos pelos linfócitos B e plasmócitos, né? E é claro, o antígeno, olha lá, você tem um anticorpo e um antígeno, ele é específico. Então, por exemplo, você tem um anticorpo contra, você já teve Covid-19, né? Coronavírus. O que acontece? Você criou esse anticorpo aqui, anticoronavírus. Então, toda vez que chegar esse antígeno, você estará imunizado, né? Agora, ó, se chegar outro tipo de gripe, com outro tipo de antígeno, o que vai acontecer? Esse anticorpo não vai atacar ele. Por quê? Porque se você vê a área... O que eu quero que você entenda nessa imagem é o seguinte. Muita gente olha essa imagem e não entende, né? Aqui o antígeno, você vê que é um triângulo, tipo chave e fechadura, né? Aqui, ó. Ele vai encaixar exatamente aqui, ó. Então, o anticorpo ele é específico, tá? Aqui, ó, ele é específico. Agora, você vê que o encaixe aqui desse anticorpo 2, ó, ele é um quadradinho. Então, o que significa isso? Que ele vai atacar especificamente esse antígeno. Por exemplo, o anticorpo 2, ele não pode atacar o antígeno 1, certo? Ele não tem efeito. Tá vendo? Então, por mais que você tenha milhares de anticorpos aí contra vários tipos de gripe, você ainda, né, por enquanto, não tem um anticorpo contra o coronavírus. Tá? Então, cada anticorpo reage somente com um tipo de antígeno. Então, você vê pelo encaixe aqui, ó, tipo chave e fechadura, como a gente viu ali no slide anterior. Belezinha? Então, por isso que é a especificidade. Tá? Existem doenças autoimunes, você já ouviu falar de lúpus eritematoso sistêmico? O lúpus é uma doença onde os anticorpos da pessoa começam a atacar as próprias células do próprio indivíduo. Então, imagine os seus anticorpos começando a atacar você mesmo, seus próprios órgãos internos. Esses dias um professor perdeu a irmã, né, um conhecido perdeu a irmã, porque ela tinha lúpus e aí o lúpus começou a atacar as células neurais, ela teve um AVC e tal, etc. Ela ficou em coma várias semanas, né? E acabou indo a óbito. Então, a pessoa que tem lúpus, ela tem os anticorpos atacando os próprios órgãos, as próprias células da pessoa. Tá? Eles não conseguem reconhecer isso. Quem faz transplante de órgãos também, necessariamente precisa tomar imunossupressor, ou seja, medicação para diminuir e reduzir os anticorpos. Tá? Então, quem faz quimioterapia ou quem tem transplante de órgãos, alguma coisa assim, precisa constantemente tomar mais cuidado. Bom, você sabe que anticorpo, aqui, ó, anticorpo, ele são as imunoglobulinas. Vamos entender uma coisa aqui. Então, as principais imunoglobulinas, né, elas são. Vamos lá. Vamos entender isso aqui, que depois eu vou mostrar um gráfico de como ocorre a análise, né, de infecção do coronavírus. É bem bacana. Que eu acredito que isso possa cair numa questão aí de um vestibular, né? Então, presta bastante atenção agora. Essa aqui é uma do livro Sônia Lopes, esse aqui, tá?
Esse slide eu montei a base de Sona Lopes do Amado Zimano. Então, imunoglobulina IgA, né? Imunoglobulina A. Essa imunoglobulina, tá? Ela é presente na mucosa, nas mucosas do corpo, nos fluidos corporais, ela é presente no colostro, né? Que é o leite da amamentação, tá? Para proteger o bebezinho, porque o bebezinho ainda ele não tem aquela produção eficiente de anticorpos, então ele recebe os anticorpos da mãe, tá? Então, IgA são imunoglobulinas, são anticorpos encontrados aí nas mucosas do corpo, tá? IgD, imunoglobulina D, ela estimula o sistema imunitário, tá? Elas estão ligadas aos linfócitos B, são produzidas pelos linfócitos B. Então, o linfócito B ele ajuda a estimular a produção de anticorpos, entre elas IgD. IgE, né, elas estão ligadas ao processo alérgico e atacam principalmente tudo que invade o corpo, entre elas parasitas. Então, você percebe que isso aqui é tudo um combinado, né? Eles atuam ali de forma contínua, ok? Tá. IgG, olha lá, única classe de anticorpos que atravessa a placenta e passa para o feto. Tá vendo? Então, peraí, você recebe anticorpos via placenta e via amamentação, não vai esquecer, tá? Então, o IgG são anticorpos, tá? Anticorpos do tipo G, produzidos pela mãe, que ajudam a... Esses anticorpos, eles aderem à célula estranha, e aí ele é um sinalizador. Sabe, tipo, é assim, você captura alguém e começa a falar, olha, esse aqui é um corpo estranho, vem aqui, ajuda a prendê-lo, entendeu? É tipo um aviso. E IgM, né? Normalmente, quando a pessoa tem um processo de infecção, o IgM é o primeiro anticorpo, a primeira imunoglobulina a ser produzida. Tá? Então, tem IgA, IgD, IgE, IgM, IgG. Tá? Esses 5 tipos aqui. No coronavírus, a gente vê muito o quê? IgE e IgM. Beleza? Então, repetindo, IgA, né? Eles são presentes na mucosa, tá? Ajuda a evitar a infecção. O IgD, tá? Estimula o sistema imunitário, é produzido pelo linfócito B. O IgE participa de processo alérgico. O IgG é o que atravessa a placenta e vai para o filho. E IgM são produzidos quando a pessoa sofre a infecção. Então, o IgM, você só vai ter o IgM quando você for infectado por algum corpo estranho. Vamos analisar aqui, ó, esse gráfico é o tempo de infecção do coronavírus. Olha que interessante. Vamos analisar isso aqui para você entender. Cara, eu não duvido. Eu no vestibular, eu colocaria um gráfico desse para o aluno analisar. Vamos lá. Aqui, ó. A pessoa foi infectada. Você saiu sem máscara e foi para uma festa, né? No final de semana aí. Para academia, vamos lá. Eu acho que, cara, nada é mais contagiante que contaminante, né? Infeccionante, né? Não sei se existe. Que academia também. Se não for cuidado, é claro. Nada contra as academias, por favor, é importante para a sua saúde. Ó, então, a infecção. Você teve contato com alguém, né? Chegou um parente seu na sua casa, né? Que não usa máscara em lugar nenhum, não lava as mãos, vive saindo por aí e passou o corona para você. O que vai acontecer? Nos primeiros momentos, né? Essa linha verde aqui, ó, ela representa o quê? Ela representa o estágio, né? Poderia falar que é carga viral ou período de sintomas também. Poderia falar isso, ok? O que acontece? Então, você pegou o coronavírus, tempo zero, quando você começa a sentir os sintomas, tá? Tempo zero. Dias, tá vendo? Dias do início do sintoma. Então, você começou a ter o sintoma. É claro, tem pessoas que são assintomáticas e tem gente que, infelizmente, os sintomas são mais graves. Então, você tem o IgM, essa curva aqui, tem o IgG, essa curva aqui, tá? E o IgA, essa curva aqui. Então, você tem 3 níveis de imunoglobulinas. IgM, você fez o teste. IgM positivo e IgG negativo. No teste, tem teste por PCR, que é análise de gene, tem teste por coleta de secreção do muco, né, do nariz, que ele enfia aqui um cotonete lá na cavidade nasal, né? Então, assim, se der IgM positivo e IgG negativo, resposta imune recente, infecção há 7 dias ou menos. Por quê? Porque olha a curva do IgM.
Ó, ela está começando a crescer aqui, tá? Ela está começando a crescer. É verdade que a transmissão é mais difícil por pessoas que são assintomáticas? Olha, se você não tem um sintoma, você não está, significa que você não está expelindo secreção, muco. Porque quem tem sintoma de gripe, o que acontece? Quando você tem um sintoma de gripe, você tem a coriza, né, secreção nasal, etc, etc. Então a chance desse muco se espalhar pelo ambiente é maior, tá? Mas aí depende muito do contato, né? Porque o vírus ele fica nos fluidos da cavidade respiratória, né? Entendeu? Então, quanto mais catarrenta a pessoa está, maior é a chance tem mais muco, né, para espalhar, entendeu? É uma coisa apenas matemática, eu acredito. Ó, IgM e IgG. Então, IgM é possível a pessoa ter o coronavírus e nem ter sintoma, viu? Beleza? Ó, principalmente crianças, né? Ó, IgM positivo e IgG negativo. Então, você fez um teste, apareceu lá deixa eu ver aqui. Tá. Você fez um teste IgM positivo e IgG negativo. Indica resposta imune recente, infecção a menos 7 dias. Por quê? Olha o IgM aqui, ó. Ó, detectou IgM. Então, de 0 a 5 dias. Certo? Beleza? Vamos fazer a análise aqui. Se eu tiver com dor de garganta, tem possibilidade de estar com corona? Olha, ele é um sintoma. Eu também estou com dor de garganta, mas eu não estou com corona, não estou com febre, não estou com nada. Mas assim, como que eu posso ter certeza? Só se eu fizer o teste. Agora, para eu fazer o teste, eu tenho que. O ideal é particular, né? Eu acho que se eu não posto de saúde, eles vão tesourar você. Né? Falo, não, você não tem nenhum desses sintomas aqui. Tem o Disque Corona. Tem o Disque Corona. Quem quiser o telefone, depois eu encaminho para vocês aqui, tá? Você conversa lá com alguém, com um robô, sei lá, ele vai te ajudar. Ó, deixa eu só terminar esse raciocínio aqui. IgM e IgG. Olha uma coisa interessante. Se você já teve corona, nós estamos em julho, né? Se você teve corona em maio, dá para saber que você teve em maio? Dá. Por quê? Porque você vai ter o IgG positivo. O que acontece? O IgG, olha lá, ó, indica a doença está na fase de cura, né, convalescente, ou seja, de recuperação. Então, você está imunizado. O IgG significa que você já tem anticorpos do corona. Então, possivelmente, você já tenha pegado o corona. Você, eu estou falando hipoteticamente, qualquer pessoa, né? Então, essa aqui é a curva de imunização. Então, se você teve um mês passado e nem percebeu, ou teve uma dor de cabeça, alguma coisa, dor de garganta, tosse, sei lá, né, e fez o teste, aliás, não fez o teste, mas fez agora, você vai ver o IgG agora. Agora, no ápice, agora, se você está doente, né, se você acabou de pegar a infecção, normalmente o que vai estar alto em você? Vai estar alto o IgM, né, e o IgA, tá vendo? IgM, IgA e, consequentemente, o IgG. Então, se o IgG e o IgM e IgA tiverem altos dois, significa que você está em estágio de contaminação. Você está, tipo assim, você tá com corona, esses anticorpos foram produzidos assim, em escala acelerada, tá vendo? Certo? Agora você fez o teste, deu IgM negativo, IgA negativo, mas deu IgG, significa que você já teve e já está curado. Você já tem os anticorpos prontos. Agora, se tiver presente IgM e IgA, significa que você está doente. Você entendeu? E isso funciona para a maioria das outras doenças. Certo? Entendeu? Agora você só tem o IgM ou IgA, mas não tem IgG, significa que você acabou de pegar a doença. Conseguiram entender esse gráfico, então? Né? Você está no início da doença. Então, você fez o teste. Você está com a garganta inflamada, aí você fez o teste e apareceu só IgM e IgA. Significa que você acabou de pegar o corona. Agora você fez o teste, está com IgG e IgM, significa que você está, né, você já está começando a criar anticorpos contra ele. E agora você só está com IgG, significa que você já está curado, assim, você já tem os anticorpos, o seu IgM está baixo porque o vírus não está mais no seu corpo, só tem os anticorpos aqui. Entendeu como é que você faz a análise, né? Então você tem o estágio inicial, o estágio durante a doença e o estágio depois da doença. Só IgG depois da doença. Só IgA ou IgM, início da doença. Com todos juntos, né?
positivo para todos, você então está infectado aí há vários dias. Beleza? Bacana isso, né? Eu achei bem bacana esse slide. Dá um print aí, ó. Depois. Eu encaminho para vocês agora. Tá? Vamos lá, próximo. Quais são as células do sistema imunitário? Gente, as células do sistema imunitário são o seguinte: você tem macrófagos, linfócitos e linfócitos T. Bom, macrófago, macro, grande, fagos, comer. Então, eles realizam diapedese, eles vão atravessar os vasos sanguíneos, tá? Lembrando que o macrófago, eles são monócitos, tá dentro da célula, dentro do vaso sanguíneo, saindo do vaso sanguíneo, ele vira macrófago, não vai esquecer. Monócito é a célula calma, macrófago é ela nervosa, é o Hulk, tá? Linfócitos B produzem anticorpos, não vai esquecer disso, tá? E linfócitos T, você tem o citotóxico ou CD8, que é o matador. O que esse cara faz? Ele reconhece e elimina célula estranha do corpo. Na verdade, célula estranha não, célula alterada. Se uma célula do seu corpo está infectada por um vírus ou por uma bactéria, os linfócitos T conseguem identificar a célula que está contaminada, certo? Eles acreditam que a cura do câncer, por exemplo, vai ser o quê? Vai ser através dos linfócitos T. Por quê? Porque eles precisam... Sabe o que vai ser a cura do câncer? Vai ser alguém criar uma medicação que faz com que os seus linfócitos T consigam reconhecer a célula tumoral como um corpo estranho. Entendeu? Do mesmo jeito que ele reconhece uma célula infectada por vírus. Essa é a cura. Então, o dia que alguém criar uma medicação e essa medicação fazer com que as células tumorais sejam identificadas pelos linfócitos CD8, os linfócitos T, esses linfócitos vão lá e vão começar a atacar e destruir as células tumorais. Pronto, é a cura do câncer. Você viu que interessante? Né? Rejeição de órgãos transplantados. Essas células... Gente, apareceu uma questão. Rejeição de órgão transplantado, transplante, etc. Pode marcar a alternativa linfócito T ou CD8. Beleza? Como é que funciona aqui? Ó? Então, a célula T, ela vai liberar uma molécula chamada perforina, né? Tá? Que na membrana da célula ela vai liberar aqui uma granzima, essa enzima aqui decompõe as proteínas das células, que faz com que elas sejam penetradas nas células invasoras, e aí destrói a célula invasora. Então a célula invasora é destruída. Então o que acontece? Os linfócitos T citotóxicos, né, eles reconhecem a célula invasora, liberam essas enzimas e essas perforinas para perfurar a célula, injetando a enzima e destruindo ela. Olha que bacana. Por isso que chama célula T citotóxica, tá? Célula T citotóxica. Beleza? Ou CD8. Aqui, ó. Essa aqui é a retratação de uma diapedese. Dentro do capilar sanguíneo tem um monócito, atravessou a parede do vaso, foi para os tecidos e se transformou em macrófago. Tá vendo? O monócito dentro do vaso sanguíneo, né? E o macrófago fora dele. Eu tô calmo, eu tô nervoso. É o Hulk, né? Certo? Beleza? Tá. Linfócito B. Olha esse esqueminha que bonito. Ó. O linfócito B estimula, né? Ele, na verdade, é assim. Ele se transforma no plasmócito que produz anticorpo. Então, eu posso falar, olha que engraçado, eu posso falar que o linfócito B produz anticorpo? Pode. Porque o linfócito B, né, ele é o plasmócito que produz anticorpo. Então, o linfócito B, ele estimula, né, a produção de plasmócito, ele se transforma em plasmócitos que produzem anticorpos. O linfócito B também, ele se transforma na célula de memória, tá? O linfócito B, na verdade é assim, ó. O macrófago não é comum ele sofrer mitose, ele não sofre mitose, tá? Mas se ele sofresse mitose, ele ia se transformar em outro macrófago, tá? Então, o linfócito B, porque na verdade o que acontece? Essas células são produzidas lá, né, das células tronco, linfóides. Você tem células tronco mieloide e linfóides, lembra? Então eles vêm de células tronco, então ele não fica sofrendo mitose, tá? Porque são células tronco que sofreram diferenciação linfócitos. Entendeu a relação? Tá. Beleza? Continuando aqui então, o linfócito B se transforma
em plasmócito ou estimula os plasmócitos a produzir anticorpos. Os linfócitos B são células de memória. Células de memória são células que armazenam essas proteínas, esses anticorpos, para você ficar imunizado, entendeu? Então, se você já teve coronavírus, linfócito B, ele se transformou em célula de memória, que dá imunidade, que é o seu IgG lá. Lembra do IgG? IgG, imunoglobulina G, entendeu? Que você fica imunizado. Tá, beleza. Aí você tem outro linfócito T, que é chamado auxiliador ou CD4. Isso aqui é mais famoso por quê? Porque, ó, é ele, né, que é destruído pelo vírus da AIDS. Então, eles comandam o sistema imunitário. Por que eles comandam o sistema imunitário? O que acontece? Ele recebe informação, né, dos macrófagos, e os macrófagos ativam os linfócitos B e CD8. Tá entendendo? Então, assim, quando você sofre um corte, um ferimento, os macrófagos são as primeiras células a chegar no local para atacar as bactérias. Quando os macrófagos chegam lá, eles liberam enzimas, tá, que estimulam os linfócitos B. Aí os linfócitos B, né, os linfócitos B e os linfócitos T, eles começam a liberar substâncias para estimular a multiplicação das outras células. Tá entendendo? Então, por isso que ele é o que reconhece. Agora, ninguém morre de AIDS, assim dizendo, né? O que acontece? O problema é que o HIV, ele destrói linfócitos CD4 ou T4, pode ser chamado T4 aqui. E quando ele destrói o T4, o que acontece? Ele não, se você não tiver a carga muito baixa de linfócitos T4 ou CD4, você não vai ter o estímulo para produzir as outras células de defesa do corpo. Entendeu? É como se ele não reconhecesse. Certo? Você não vai conseguir identificar as outras defesas. Por isso que a pessoa que tem AIDS, ela não tem. Por isso que a AIDS é muito pior que o coronavírus, em termos de vamos dizer assim, patogenia, né? Certo? E aí tem os linfócitos T supressores. Então é assim, quando a pessoa está com uma ação infecciosa, ela tem um aumento gradativo de células CD4 e CD8, que é o T, né? O T4 ou o T8. O que acontece? Para essas células não ficarem aumentando de forma desproporcional, o seu corpo, eles liberam os linfócitos T reguladores. O que é isso? Esses supressores. Esses linfócitos T reguladores ou supressores, eles simplesmente eles diminuem a produção dos glóbulos brancos na ação da infecção. Entendeu? No momento da infecção. Então, o que acontece? No momento da infecção, os linfócitos T supressores, eles freiam a produção dos auxiliares citotóxicos. Então, voltando aqui, quantos tipos de linfócitos T você tem? Você tem o T4 ou CD4, você tem o T8 ou CD8 e você tem o T supressor. Tá vendo? Olha lá. O linfócito T4, por que ele comanda tudo? Porque ele estimula o linfócito B a se transformar em células de memória e produzir anticorpos. O linfócito T, ele estimula a produção dos linfócitos CD8 a produzir a perforina. Tá vendo? Esse é o raciocínio. Tá? Você viu que o começo de tudo, então, é o linfócito T. O macrófago estimula o linfócito T, que estimula o linfócito B, que estimula o linfócito CD8. E aí o linfócito B produz... Cara, é isso aqui, ó. Se você falar assim, o que o linfócito T faz? Ele estimula o linfócito B e o linfócito T a realizar a produção dessas substâncias aqui. Entendeu? Por isso que ele comanda tudo. Se você tirar isso aqui, o vírus da AIDS vai lá e mata esse aqui. O que ele faz? Você não produz mais linfócito B nem linfócito T. Entendeu? Bom, local de produção. Onde é produzido linfócito B e T? Na medula óssea. Certo? Linfócito T. Migram para o timo. Você sabe que o timo é uma região que fica no centro do peito aqui no adolescente, né? Na criança principalmente. Aí no adulto, ele tende a perder a função porque o baço assume essa função. Bebezinho não tem baço, ele tem timo. Entendeu? Beleza? Tá. Órgão do sistema imunitário. Dá uma olhada aqui, ó. A gente tem aqui, então, os linfonodos ou gânglios linfáticos, que a gente tinha comentado, que fica no pescoço, né, tal, nas axilas, dentro do baço e nas virilhas. Certo? A gente tem aqui o timo,
tá? O timo, ele auxilia na maturação dos glóbulos brancos e na produção, principalmente da criança. Aí, no adulto, o timo vai perdendo essa função e o baço assume essa característica, tá? O baço, então, ele assume a característica, certo? Porque ele tem linfonodos, ele vai armazenar e produzir glóbulos brancos aí também, ok? Então, ele é um é um quartel-general de células. E a medula óssea é responsável pela produção de todas essas células. Não vai esquecer. Então, os órgãos de defesa, estruturas de defesa são os linfonodos, né? Timo, baço e medula óssea. Bom, eu li o capítulo e montei esse slide aqui, que é para você entender como que é o passo a passo do sistema de defesa do corpo. Então vamos lá. Primeiro, você sofreu uma lesão, você foi infectado por um vírus, uma bactéria, alguma coisa assim. Primeiro, macrófagos combatem os invasores, vão começar a fazer fagocitose nos invasores, certo? E vão avisar, vão expor, né, os antígenos nesses invasores. Então, é assim, o macrófago, além dele começar a fazer fagocitose, ele vai só jogando uma substância para facilitar o reconhecimento dos invasores. O que acontece? Os macrófagos avisam os linfócitos CD4 ou T4, eles vão reconhecer os antígenos, tá? E vão se juntar a ele. O que acontece? Esse macrófago libera interleucina, né? E o CD4 estimula a multiplicação, certo? Os linfócitos CD4 ativados estimulam a multiplicação do linfócito T, citotóxico. Lembra que eu falei? Né, o linfócito T4 ou CD4 estimula todos os outros a agirem. E à medida que os antígenos são destruídos, o número de linfócitos diminui. É claro, se os bandidos estão diminuindo, você pode diminuir a polícia também. Entendeu? Então, começa com o macrófago que avisa o linfócito, né? O linfócito estimula, o linfócito 4 estimula os linfócitos T4 e linfócitos B. Beleza? Essa é a sequência. Lembrando que anticorpos são proteínas de defesa, linfócitos B, né, produzem os anticorpos e são imunoglobulinas. Você viu que lá no início eu mostrei que o anticorpo ele é letra Y, né? Porque ele adere à substância estranha, certo? Tudo que entrar no corpo ali. Então, é relação antígeno-anticorpo, para tornar ele inativo. Ó, aí existe imunidade. Por exemplo, o livro do Amados ele traz uma coisa: imunidade humoral e imunidade celular. O que é imunidade celular? Né? São os linfócitos, né? Ela é identificada pelos linfócitos T, citotóxicos. Então, o que eles vão fazer? Eles vão reconhecer tudo que é estranho no corpo, tá? Principalmente por vírus, e vão se ligar a ela. Tipo assim, é um policial agarrando um bandido, né? Ele segura nele, algema e fica preso. Aí o que vai acontecer? Eles vão liberar substâncias chamadas perfurinas, que eu tinha mostrado lá no início, né? As perfurinas que vão perfurar a membrana da célula alterada para matá-la. Entendeu? Então você tem uma célula no seu corpo, aí você tem outra célula aqui. Só que essa célula aqui ela está infectada. Então os linfócitos T eles conseguem reconhecer quem está infectado. Tipo assim, imagina, né? Da mesma forma que você consegue identificar quem está com gripe, a princípio, né, pelos sintomas, coriza, espirro, febre, etc., é a mesma coisa que o linfócito T faz. Ele consegue identificar, né, qual célula está doente. Você consegue ver uma pessoa doente e identificá-la, a princípio, né, quando ela tem sintoma. O linfócito B também. Ó, dá uma olhada aqui. Você tem o antígeno, né, vírus, bactéria, tudo que é estranho, verme. Esse antígeno, né, ele é atacado primeiramente pelo macrófago. O macrófago libera interleucina. Olha aqui, ó. A interleucina estimula o linfócito T4, tá? O linfócito T4 estimula o linfócito B. O linfócito T4, né, também libera interleucina, certo? Para produzir mais anticorpos aqui, juntamente com o linfócito B, e atacar a célula invadida. Tá entendendo? A sequência aqui, ó. Esse desenho aqui é bem bacana, né? Você tem o corpo estranho, o macrófago fagocitando e apresentando para o linfócito CD4, linfócito CD4 estimulando o linfócito B. Tá? É tudo em conjunto, ó. É um exército, um batalhão aqui. Então, esse esqueminha
Ele mostra exatamente isso, tá? Até destruir no final. Então, você tem linfócito CD4, você tem o linfócito CD8, né? E você tem o linfócito B aqui. Beleza? O que é memória imunitária? Memória imunitária é o seguinte: quando você tem uma infecção, né? E a infecção é curada, é combatida, é eliminada, essas células de memória elas guardam o quê? A capacidade do organismo reconhecer o que é estranho. Então, na verdade, a memória imunitária são as células que armazenam na superfície delas proteínas, né? Os anticorpos que reconhecem os antígenos. Então é assim, é tipo você guardando aí, né, uma medicação que você sabe que futuramente se tiver uma doença, você já tem um remédio guardado ali. Entendeu? Certo? É a chave reserva, vamos dizer assim. Você tem uma chave reserva aí da sua casa, do carro, etc. Tá? Então, se você tiver um novo ataque, uma nova perda ali, alguma coisa, o que vai acontecer? Você já tem a chave reserva, você não precisa ligar para o chaveiro e mandar produzir. Entendeu a lógica? Né? Você ia levar muito mais tempo. Então, a memória imunitária é isso. Você tem uma coisa até chamada memória muscular, tá? Mas na aula de músculos, na aula de tecido muscular, eu explico. Ó, vestibular adora esse gráfico, adora esse gráfico. Esse gráfico aqui também é outro slide que você tem que sair entendendo ele. Então é assim, você teve é muito parecido com o IgG lá, né? Tá vendo que segue muita linha do IgG, imunoglobulina G. Então você teve um contato com uma doença, né? Certo? Você vai começar a produzir anticorpos aqui. Tá, né? Tá, beleza, você curou. O que vai acontecer? Como você criou a memória imunitária, então seu corpo, a partir da segunda exposição, seu corpo ele já tem anticorpos. Então, por que na segunda, a resposta secundária, a carga de anticorpos aumentou tanto assim? Porque você já tem a memória imunitária. Então, essa segunda carga, ela aumentou tanto assim, porque você já tem células de memória. Então, a produção é muito mais rápida. Você já sabe, você já tem a forma. Vamos dizer assim, você já tem a forma do bolo pronta, a forma da chave pronta. Entendeu? Aqui não, aqui você vai ter que construir essa proteína, você vai ter que construir essa nova proteína, esse novo anticorpo. Agora aqui não, você já tem ele pronto. Então o que você faz? Você apenas vai multiplicá-la, entendeu? Certo? Aqui você tem que mandar fazer a chave, aqui você já tem a cópia. Então só fazendo cópia da cópia. Certo? Aqui, ó. Aí tem um processo inflamatório. Ah, deixa eu comentar outra coisa aqui. Você sabia que a principal causa de morte, no, não é a picada da cobra, mas sim a alergia do soro? Deixa eu te explicar uma coisa. Você foi picado por uma cobra, beleza? Beleza. O veneno da cobra está na sua corrente sanguínea. Imediatamente você tem que tomar o soro. O que vai acontecer? Quando você toma o soro, você tem a primeira exposição ao soro. O soro é o antígeno, né? O soro é o anticorpo pronto, certo? Olha que bacana isso. O soro são os anticorpos prontos que você recebeu para matar o antígeno para eliminar o antígeno que é o vírus, ou que é o veneno, certo? Então, se você foi envenenado por escorpião, aranha ou cobra, você recebeu o veneno no seu corpo, aí você tem que tomar o soro para eliminar, certo? Os soros são os anticorpos prontos para eliminar esse antígeno. Só que acontece, quando você toma o soro, né, você recebeu os anticorpos de um outro animal, um cavalo, seja lá o que for. Aí seu corpo, ele começa a produzir o quê? Antígenos, né? Ou ele começa a produzir anticorpos contra o soro. Então, se você tomar o soro pela segunda vez, o que vai acontecer? Ele não vai ter efeito. E você, inclusive, pode ter até uma reação alérgica, né? Uma reação de não reconhecimento ali, de corpo estranho. Entendeu? Então, se você foi picado por uma coral aqui, certo? Você produziu anticorpos contra o soro. Se você tomar o mesmo soro de novo pela segunda vez, o que vai acontecer? Os anticorpos vão atacar esse soro. Aí ele não vai ter efeito. Então você não pode ser picado duas vezes pela mesma cobra, tá? Ou pelo mesmo tipo de veneno. Entendeu? O soro contra veneno você só pode tomar uma vez. Na segunda vez ele perde o efeito, né? E aí você pode morrer. Entendeu, né? Por quê? Porque seu corpo produziu anticorpos contra o soro. Ó,
Inflamação, resposta de defesa não específica. Então, por exemplo, tá aqui, ó, você sofreu um corte, uma ferida, uma farpinha entrou no seu dedo. Essa farpinha tinha bactérias. Os mastócitos, né? Eles vão liberar substâncias, né, interleucinas aqui, junto com os macrófagos. O que vai acontecer? Né? Nesse local da lesão, começa a ter a liberação do quê? Os mastócitos começam a liberar histamina. Os mastócitos começam a liberar histamina, certo? Você lembra de histamina, né, e heparina, que provoca vasodilatação, aumenta a permeabilidade dos vasos, certo? E aí o que vai acontecer aqui, ó? Com a liberação de histamina, os capilares se alargam. Olha que bacana aqui, ó, tornando-se mais permeáveis, permitindo a entrada do quê? Né? De substâncias antimicrobianas, ou seja, a diapedese aqui para atacar as bactérias invasoras. Tá vendo? Então, se sofrer um corte, os mastócitos e os macrófagos chegam no local. Ó, de novo aqui. Se sofrer um corte, os mastócitos imediatamente liberam histamina para aumentar a permeabilidade dos vasos. Os macrófagos chegam aqui liberando o quê? Interleucinas. Para quê? Para avisar o neutrófilo, né? E, é claro, os linfócitos e as outras células também. Certo? Mas aqui, como é um não específico, então você não precisa falar linfócito, tá? Porque é apenas uma bactéria que você vai atacá-la, que vai fagocitar. Você está entendendo isso aqui, né? Então, você sofreu um corte, o mastócito libera histamina, certo? E o macrófago libera interleucina para avisar o neutrófilo. Como o monócito liberou, como o mastócito liberou histamina, aumenta a permeabilidade dos vasos, começa a inchar o local, fica vermelho, né? E aí, consequentemente, o neutrófilo sai daqui de dentro e começa a engolir e fagocitar junto com o macrófago as bactérias estranhas. Então, esse é o processo de inflamação. Então, uma região do seu corpo pode estar inflamada porque é a ação do quê? Dos mastócitos e dos macrófagos e dos neutrófilos. Então, o macrófago libera histamina e o neutrófilo libera heparina junto com os demais ali, justamente para o que dá o sintoma de vermelhidão e inchaço, né, e assim por diante. Tá? Olha lá, ó. Resumindo, invasão dos tecidos, liberação de histamina, citoquina, né, substâncias químicas ali, dilatação dos vasos sanguíneos, certo? Vermelhidão, o local fica quente, certo? Permeabilidade dos capilares, passagem de anticorpos, edema, dor, migração de células de defesa, né, no caso neutrófilos e macrófagos, certo? E liberação de substâncias que podem provocar a febre, se a infecção for muito grande. Normalmente, febre pode matar pessoas se for idoso ou criança, né? Criança e idoso, quando tem febre, a situação pode ser mais crítica, tá? Porque pode cair a pressão sanguínea e a pessoa morrer, devido à permeabilidade generalizada dos vasos sanguíneos. E aí, os tipos de imunidade, para encerrar. Imunidade ativa, certo? Quando seu corpo é estimulado a produzir anticorpos. A ativa pode ser natural. Quando você pega uma doença, você pegou lá coronavírus, você vai ter imunidade ativa, porque seu corpo vai produzir anticorpos. Tá? Olha lá, o catapora. Né? Por que você pega catapora só uma vez? Porque você já tem anticorpos. Você tem o IgG lá, lembra, né? Aqui, ó. Imunidade artificial ativa. Aplicação de vacina. Quando você aplica a vacina, o que acontece? A vacina estimula a resposta imunitária. Aí você começa a ter anticorpos contra o vírus, possivelmente. Vamos lá, vacina do Covid. Você vai ter resposta imunitária quando você aplica o vírus morto, né, o vírus fragmentado, fragmentos do vírus no seu corpo, para você ter resposta imunitária secundária. Certo? E aí, ó, a vacinação pode ser oral ou intravenosa, ok? Depende. Imunização passiva é quando você recebe pronto, no caso natural, pela amamentação ou via placenta, e artificial, aplicação do soro, tá? Que contém os anticorpos prontos. Soroterapia você usa ali no caso até da raiva, né? Você foi mordido por um cachorro que estava com raiva, certo? O vírus da raiva. Então você tem que tomar o soro ali, que senão tem os anticorpos prontos. Porque isso que acontece. Senão não dá tempo. A velocidade do vírus é muito maior do que a sua produção de anticorpos. Então você tem que tomar o soro. Tá? E como que é produzido o soro? Você pega o veneno da cobra, uma pequena quantidade, aplica no cavalo.
o cavalo vai produzir anticorpos, aí você retira o sangue do cavalo, separa o plasma e o soro está pronto. Tá entendendo? É assim que é produzido. Cavalo, ovelha, né? Alergia. Reação de hipersensibilidade, né? Participação de anticorpos eosinófilos, que liberam histamina ali, né? E heparina. Ok? Choque anafilático. Reação alérgica intensa, né? Que pode obstruir a garganta, as vias respiratórias. Você tem que tomar antialérgico. Até adrenalina também, né? Certo? Urticária, reação alérgica localizada, né? Você encostou ali num bicho, alguma coisa, você tem urticária. Asma, né? Inchaço, edema, reação alérgica nas vias, nos brônquios, né? Você tem que tomar broncodilatador, ok? Tá vendo como é que fica? Olha o brônquio aqui normal, olha o brônquio numa reação alérgica, na asma, na verdade, né? Tá vendo? Ela obstrui. A pessoa tendo um ataque asmático, ela é feio, né? Assim, dá medo, é assustador. Ó, virulência, ação do patógeno, resistência, a capacidade de defesa do organismo. Então, só para entender a lógica aqui, quero mostrar. Imunidade ativa natural, a própria doença. Imunidade ativa artificial, a vacina. Imunidade passiva natural, aleitamento materno. Imunidade passiva artificial, soroterapia. Ok? Beleza? Deixa eu mandar as questões para vocês aqui. Deixa eu enviar as questões aqui. A questão não, desculpa, o arquivo. Esse slide aqui. Vou encaminhar para você agora aqui. Só um segundinho. Alguém tem alguma pergunta, gente? Está subindo aí. Nenhuma perguntinha, gente? Está subindo o arquivo, está subindo. Fechou, foi. Confirma aí, receberam? Sim. Sim, pronto. Beleza, então. Galerinha, então encerramos aqui.